Voltando então a falar sobre cirurgia plástica. A gente está comentando aqui alguns tipos de cirurgia, quais são as regiões do corpo que a gente pode, dar um contornozinho a mais, de repente tirar uma gordurinha, e eu acho que o pessoal tem muitas dúvidas. Vamos para mais uma perguntinha então, aqui do pessoal, dos telespectadores, a gente separou várias muito legais. Vamos ver mais uma, doutora? Claro. Vamos lá, vamos ver de quem que é então a próxima. Oi, Carol. Uma dúvida que eu acredito que toda mulher casada tem é quanto tempo ela fica sem namorar após uma cirurgia plástica? Oh, pergunta boa! Obrigada aí, doutora. Quanto tempo sem namorar depois, de repente, de uma lipo, por exemplo? Eu vou entrar de novo nessa questão dos 15 dias. Vamos imaginar que 15 dias seria um período ideal para que ela fique sem ter relação. Não é uma quarentena, hein, gente? Não. São 15 dias. E no caso da prótese de silicone? Em relação ao resguardo? Também, não. isso. A prótese de silicone, na verdade, a restrição principal, Carol, é em relação à movimentação de membros superiores. Ah, entendi. Então tem que, nesse período aí, ficar quietinho, não pode se movimentar. Eu já ouvi que quem coloca prótese tem que ficar aí um longo tempo até sem dirigir, verdade? Sim, verdade. Quanto tempo? Pelo menos 20 dias. Pelo menos 20 dias, então, sem movimentar essa parte do corpo. É. Vamos mostrar, então, como seria uma cirurgia de mama na nossa modelo? Tá. Vamos lá, na Carol aqui, gente, me achará. Por onde que vocês colocam, então, essa prótese? Aqui existem várias opções, várias possibilidades, Sim. né? Então, na verdade, aí, dependendo de cada paciente, de caso para caso, a gente avalia para ver o melhor local de incisão para a colocação do implante. Eu vou começar do implante simples, né? Que é só o aumento, a mama de aumento. Poderia ser via axilar, que é um corte axilar pequeno. Via sulco, que seria aqui inferior. Cá para um corte Isso, vamos fazer a marcação. Pequenininho, que ficaria aqui no sulco inframamário. Tá. Ou periareolar, que seria ao redor da areola. Isso vai depender, então, do tipo do seio da paciente. Do tipo do seio da paciente e, na verdade, também do tipo dos antecedentes de cada paciente. Ah, que interessante. Então, para cada paciente, se a paciente já amamentou, se a paciente não amamentou, tudo isso influi na escolha do local de incisão. A gente pode, então, até imaginar aí o nível de flacidez dessa mama, dependendo desses antecedentes. E onde deixaria, então, vamos supor, quem amamentou, qual seria o mais indicado? Quem amamentou poderia fazer essa periareolar, que é essa que eu marquei aqui para você. Mas o mais comum para quem já amamentou é ter um grau de flacidez que necessita de pexia. Ah, e o que seria isso? Que seria a retirada de pele, Carol. Então, aí é realizado a incisão em T invertido. Entendi. Que seria a inteira periareolar. O ramo aqui, perdão, deixa eu fazer de frente. O ramo aqui para baixo e uma aqui. Acaba sendo, então, uma cirurgia um pouquinho maior, um pouquinho mais demorada. Maior. Sim. Mas a recuperação é a mesma? A mesma. Tá. Então, ainda falando dessas próteses, vamos mostrar aqui as opções que a gente tem, então. Tem alguma diferença, então, para a mulher que amamentou e que não amamentou na escolha da prótese? Sim, também existem vários modelos de prótese. E que para cada paciente a gente opta por uma. A mais comum seria essa aqui, que é uma prótese redonda, perfil alto. Porque ela dá uma maior desenho. Ela tem um desenho e ela dá uma maior projeção, que a gente acaba vendo assim de lado. Ah, que legal. E essa? Esta aqui é uma prótese em gota, que é a prótese anatômica. Ela é mais utilizada para paciente que não quer tanta altura. Ela quer aumentar um pouquinho o volume, mas quer a mama com o formato de gota. Entendi. Olha, gente, que interessante. Olha quanta coisa. Nossa, eu não sabia de nada disso, isso é muito legal. E nas trocas da prótese, quanto tempo hoje ainda a paciente pode ficar sem troca? Na verdade, o indicado é a cada 10 anos. Tem que trocar mesmo, né? Isso não é mito, não. Não, não é mito. Mas a gente, na verdade, faz um acompanhamento clínico, Carol, para ver como ela vai indo. E não é obrigatório, não é emergencial que seja feita a troca. Deu 10 anos certinho, naquele dia você tem que fazer. Não. Pode ter um períodozinho, um respirinho aí, mas tem que lembrar que tem que trocar a prótese. Nesse caso, a prótese que vai ser colocada depois, então, essa segunda prótese, pode ser igual, pode ser a mesma? Pode ser a mesma. E se ela quiser mudar também pode? E se ela quiser aumentar um pouquinho, mudar o formato, também é possível. Não tem problema. Não. O quanto a gente olha aí, eu acho que isso não tem regra, mas o que deve ser observado numa paciente, por exemplo, no caso da nossa modelo, tá? Para essa escolha da quantidade dessa prótese de silicone.
Pra gente não ultrapassar limites aí, porque eu acho que todo mundo tem dúvida também. Você pergunta, eu tenho vontade de colocar prótese, mas eu não tenho nem ideia quanto que eu colocaria, por exemplo. E o que serve para uma pessoa não serve para outra. Sem dúvida. O principal é o tamanho do tórax, na verdade, Carol, que a gente tem que avaliar, porque a prótese ela tem que caber sem ultrapassar o limite torácico, para que ela fique mais natural e também que não sobrecarregue a paciente. Então, para cada paciente tem um tamanho ideal por conta disso. Então, baseado no tamanho do seu tórax... É que a gente vai... Mas vai ver. Não é colocado menos de quanto, por exemplo? Não existe isso. Não existe? Não, tem próteses de 100 ml, por exemplo. Seria uma prótese pequenininha. Tá. Mas aí acho que ninguém vai lá fazer a cirurgia só para colocar 100 ml, muito né, raro, doutora? É muito raro. Normalmente é uns 250, 300 hoje. Tá girando em torno disso, né? É. Então tá bom. Vamos para mais uma perguntinha então, na tela. Vamos ver de quem que é, olha lá. Oi, Carol. Eu queria saber quais plásticos eu posso fazer em uma mesma cirurgia. Ótima pergunta. E aí, doutora? Dá pra, tipo assim, repaginar de uma vez só? Não dá? Sim, partindo do princípio da segurança da paciente, a gente sempre pede que o tempo cirúrgico seja pequeno. Tá. Pequeno que eu te falo é assim, é estourando até 6 horas de cirurgia. Perfeito. Então o cirurgião vai avaliar o que ele pode fazer dentro dessas 6 horas. Entendi. Pode ser que em alguns pacientes, então, consiga fazer uma prótese e um abdômen. Entendi, vai depender também da paciente. Também. Agora, dificilmente um cirurgião consegue fazer o corpo inteiro. Como é o sonho de algumas pacientes. Já chegar, já falar, já que eu vou ter que ficar então uns dias de molho mesmo, já que eu vou ter que ficar parada mesmo, já vou fazer tudo. Aí também não vale a pena, né, gente? Vamos pensar direitinho, porque no final, tem dor, não tem? Tem. Sempre é um pós-cirúrgico. Apesar de ser estético, a gente tem que pensar que é um pós-cirúrgico e que existe uma recuperação pós-operatória para esses pacientes. Isso em qualquer cirurgia? Em qualquer cirurgia. Deixa eu ler uma perguntinha aqui do Twitter muito legal, da Ana Beatriz. Aninha, um beijo para você. Que tipo de cirurgia serve para não deixar o bumbum caído? Ou uma cirurgia, só um tratamento estético ajudaria? Nesse caso, como a gente está falando de cirurgia, tem prótese de bumbum. Tem prótese de bumbum que ajuda. Mostrar? Ai, doutora, eu preciso então que você faça essas marcações no bumbum da Carol. Vamos virar a Carol. Peraí. Aproveitar aqui. Olha lá. Gente, como será que é colocada a prótese de bumbum? Vamos descobrir agora. Pois é. Meu Deus, quero ver. A prótese de bumbum, Carol, é uma incisão pequena, escondidinha, aqui no sulco interglúteo. Então, fica aqui, ó. Ficaria nesse meio. Tá. Aí é aberto, então. Exatamente. E a cicatriz vai ficar nessa posição escondidinha. Tá. E aí a prótese de glúteo são essas aqui? Essa aqui, essa, não, essa aqui. Essa é de peitoral. Ah, essa é de peitoral. Olha, eu já confundi nas próteses. Na verdade, até existe uma de glúteo, essa é uma de glúteo redonda. Tá. Então tem tipos diferentes também. Exatamente. Para cada tipo de glúteo e o resultado que a paciente quer atingir, tem próteses diferentes. Essa é uma prótese redonda. E ela ficaria onde? Aqui. Tá. Tá? Mais ou menos. Que beleza, aqui. gente. Fica bonito, né, a cara do Fabinho? Fica bonito, Fabinho? Dá pra descobrir se a mulher tem prótese ou não, Fabinho? Conta, Fabinho. A cara dele. Não. Dá pra perceber, doutora, quem tem prótese? Não dá? Não. Fica super natural hoje uma prótese de glúteo? Sim. Partindo do princípio de bom senso, né? Para a paciente colocando uma prótese de um tamanho adequado para a estrutura dela, a gente não tem como descobrir. Agora, me conta outra coisa, já que a gente está falando de prótese de glúteo, onde entra a celulite nessa história? A celulite acompanha a cirurgia ou numa prótese de glúteo a celulite vai embora? Não. A prótese de glúteo não trata a celulite. Não trata. Não. Então a celulite continua lá, Continua. Para a celulite existe a subcisão, que seria um tratamento também, poderia ser complementar à prótese de glúteo. O que é a subcisão? Pode vir para cá. Dá licença. O que seria essa subcisão? A subcisão é uma incisão pequena com uma agulha especial em que a gente solta a celulite, porque a celulite ela é uma aderência do tecido adiposo. Então a gente solta essa celulite. Entendi. Como se fosse uma cânula. Isso, é uma cânula especial, diferente dessas, mas que faz tem essa ação. E no caso do pós-operatório da prótese de glúteo, a paciente não pode se sentar? Não pode sentar. Tem que dormir de bruços? Sim. Ai, que interessante. 15 dias sem sentar. Gente, 15 dias sem sentar? Tem que ficar o tempo todo de bruços ou em pé. Ou de lado. Ou de Ela lado. consegue deitar de lado. Gente, deve ser muito interessante. E tem muita mulherada colocando prótese de glúteo? Tem. Olha isso. Bom, vou fazer mais uma perguntinha do Twitter aqui. Depois dessa da Ana Beatriz, tem uma da Sônia. Sônia, a gente não pode falar de preço aqui no ar, tá? Então, já tô adiantando que você pergunta se é caro, se é mais barato, se é acessível. Vai depender de cada região, tem muita coisa aí, né, doutora? Preço a gente não pode falar no ar, tá, Sônia? Um beijo pra você. Elisângela, beijo. Carol, qual a cirurgia mais indicada para quem tem aquela gordura abaixo do umbigo? Ela pergunta se é a abdominoplastia ou a lipo. Tá.
Aquela que fica, principalmente depois de ter neném, né, amiga? Eu sei como é que é. E aí, doutora? A lipo, ela serve para retirar a gordura. Tá. A abdominoplastia para retirar a flacidez, Carol. Então são coisas diferentes. Tá. Se a paciente tiver um grau de flacidez infraumbilical aqui, a gente tem que fazer a abdominoplastia para atingir o resultado bom. Entendi. Se ela tiver gordura, só uma lipo resolve. Só uma lipo resolve. E aí, nessa abdominoplastia, o que é feito? Ela é retirada de pele? Retirada de pele. Então é feito uma incisão. Tá, pode mostrar pra gente aqui na nossa modelo. É feita uma incisão inferior aqui. Normalmente a gente aproveita a incisão da cesárea, retira. Tá. E aí ela é feita baixa, uma incisão daqui até aqui. Tá? E aí com isso eu consigo retirar toda a pele infraumbilical. Então tudo isso aqui vai embora. Olha que bacana. Então, no caso de flacidez, a abdominoplastia é mais indicada, do que a lipo. E isso, claro, quem vai dizer é o médico na hora ali da consulta. Às vezes a gente acha que é um tipo de cirurgia, mas na verdade, depois que a gente passa, né, pela consulta, a gente percebe que é outro. Vamos para uma perguntinha do nosso e-mail agora que chegou? Vamos lá, chegaram várias aqui no Twitter, gente. Tem uma pergunta, uma melhor que a outra, adoro essas perguntinhas. Vamos ver aqui no nosso e-mail, olha lá. Não, essa é a nossa modelo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A nossa pergunta por e-mail não tá ainda. Aí, chegou, vamos ver. É da Ana Cláudia. Ana Cláudia, um beijo pra você. Quem tem prótese pode fazer mamografia? Ótima pergunta. Pode, como que é o exame, então? Pode sim. A única coisa é que a paciente precisa explicar durante o exame, para o técnico que vai realizar o exame, para que ele possa calibrar a máquina de forma a não prejudicar a prótese. Ah, entendi. Então, mas pode fazer. Pode e deve, né? Deve fazer a mamografia anualmente. E claro, falando de prótese também, quem tem prótese consegue amamentar numa boa. Todo mundo pergunta isso, mas consegue, né? No geral, sim. Não tem problema. Não tem problema. Até porque a glândula continua. Eu vou fazer uma pergunta só para fechar, Glaucia, só para fechar. A gente está falando de cirurgia em geral, né? Falamos aqui da prótese de silicone, falamos da abdominoplastia, falamos também da lipoescultura. Doutora, para o pessoal que está assistindo, a gente fez inclusive essa pauta há pouco tempo, no caso de pessoas mais jovens que querem hoje, procuram uma cirurgia plástica. Tem alguma idade recomendada para começar a fazer alguma cirurgia plástica? Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque tem sido aí algo muito visto, né? E a gente acaba se assustando até com a idade das pacientes. Na verdade, principalmente em relação à menina, né? A gente tem que aguardar um tempo após a primeira menstruação, a menarca, para que ela tenha tido todo o desenvolvimento dela. Né? Não adianta eu mexer numa mama de uma menina que ainda está tendo desenvolvimento. Ou até num nariz de uma mocinha de 12 anos, por exemplo, que ela ainda está tendo um crescimento facial. Perfeito. Então seria inadequado a gente mexer cirurgicamente, sendo que ela ainda vai passar por transformações. Entendi. No geral, com 18 anos, a menina já está pronta para realizar. Mas isso também vai de caso para caso, dependendo da idade da menarca. E aí, claro, tem que ser avaliado também se é uma cirurgia que naquele momento, de fato, vai trazer mais qualidade de vida e mais autoestima, né, doutora? Com certeza. Só posso te agradecer. Imagina. Muito bacana saber mais sobre essas cirurgias. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Para entender mais sobre o assunto, é claro que você pode acessar um site que é o www.cirurgiaplástica.org.br, cirurgiaplástica.org.br. Agradecendo hoje a cirurgiã doutora Karina Gílio, que voltará outras vezes para a gente conversar mais. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Até. Tchau, Carol. Obrigada. Seu corpo tá ótimo, viu? Tá arrasando. Obrigada, doutora. Até a próxima.